viúvo solitário e 6 crianças Apache. A frase reveladora que transformou suas vidas em um instante. Paulo olhava para a oficina do pai como quem observa um campo de batalha onde as ferramentas eram soldados que não estavam prontos para lutar novamente. O som do martelo batendo contra o metal ecoava no pequeno município de São Miguel do Araguaia, trazendo lembranças dolorosas da esposa falecida. Aos 38 anos, ele carregava nos ombros a responsabilidade de 6 filhos, cada um buscando seu espaço e carinho em meio à rotina desgastante. Seus olhares infantis refletiam uma mistura de necessidade e clamor que fazia o coração de Paulo doer. A cada risada abafada que escapava, ele lembrava da mãe, daquela presença tão forte que agora deixava um buraco no peito. A verdade era que ser pai e viúvo ao mesmo tempo era como tentar consertar um carro com as peças erradas. Entre um motor quebrado e outro, suas emoções pareciam desmontadas, e o medo de não ser um pai perfeito o aprisionava em sua própria dor. As crianças, com idades variando entre 4 e 14 anos, se esforçavam para chamar sua atenção, mas ele estava sempre perdido em seus pensamentos e preocupações. E se eu não conseguir pagar as contas? E se eles não conseguirem se acertar sem a mãe? Eram perguntas que não saíam de sua cabeça. Certa manhã, Paulo estava na oficina, o cheiro forte de óleo e graxa saturando o ar. Ele se esforçava para consertar um carro antigo quando um cliente, um velho sábio da comunidade, entrou. O homem observou o trabalho meticuloso de Paulo e, em um momento de silêncio, soltou a frase que mudaria tudo. O verdadeiro homem é aquele que encontra força quando tudo parece perdido. Essas palavras ecoaram na mente de Paulo como um grito de esperança no meio do turbilhão de suas emoções. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Inspirado pelas palavras do sábio, Paulo decidiu que não podia apenas sobreviver, precisava viver e, para isso, precisaria se reconectar com seus filhos. Assim, começou a trazer as crianças para a oficina, ensino-as a mexer com as ferramentas, a sentir o poder do trabalho conjunto. Nos finais de semana, eles mergulhavam nas raízes Apache, dançando e aprendendo a importância do coletivo. Aos poucos, as risadas começaram a substituir o silêncio pesado da dor. Mas a comunidade não olhava com bons olhos. Os murmúrios e olhares desconfiados só aumentavam, desafiando a união que Paulo e as crianças estavam construindo. E assim, as coisas começaram a melhorar, até que um dos filhos de Paulo, o mais velho, veio para casa chateado, alvo de bullying na escola. Para ele, esse era um teste. Ser um pai forte agora significava mais do que ensinar ofícios. Era hora de proteger, confortar e, principalmente, ensinar que a verdadeira força está na união familiar. Enquanto as noites se tornavam intensas, Paulo se questionava: será que a tempestade da dor coletiva poderia ser superada? Com a pressão aumentando, a batalha estava apenas começando. O que será que esperava por eles na próxima virada do caminho? Paulo estava sentado na varanda, o pôr do sol tingindo o céu de laranja e lilás. As crianças estavam espalhadas pelo quintal, algumas jogando bola, outras imitando os dançarinos Apache que haviam aprendido a admirar. Aquela cena, que há poucos dias parecia um sonho distante, agora refletia um novo começo. Mas a sombra do bullying ainda pairava sobre ele, como uma nuvem densa prestes a desabar. Naquela noite, após o jantar, ele juntou os filhos na sala, os rostos iluminados pela luz suave da lamparina. Muri, seu filho mais velho, olhou para o pai com um brilho de dúvida nos olhos. "Pai, por que as pessoas na escola fazem isso comigo?" perguntou, a voz tremendo levemente. Paulo sentiu o coração apertar. Era como se cada palavra dita por Muri fosse um espinho atravessando seu peito. Paulo respirou fundo, tentando encontrar a melhor maneira de responder. "Sabe, Muri, algumas pessoas não entendem o que é ser diferente. Elas têm medo do que não conhecem", começou, sua voz firme, mas com uma vulnerabilidade que as crianças perceberam.
Mas isso não significa que você deva deixar que elas te machuquem. O que importa é quem somos dentro de nossos corações. As crianças o ouviam atentamente, absorvendo aquelas palavras como se fossem remédios para suas feridas emocionais. Paulo continuou, buscando um jeito de fazer seus filhos sentirem que a força estava na união. Nós somos uma família e sempre estaremos juntos, não importa o que aconteça. Nossos laços são mais fortes do que qualquer ofensa externa. No entanto, as dúvidas ainda o assombravam. Como poderia proteger seus filhos de uma sociedade que muitas vezes ignorava o amor? Ele sabia que para consolidar essa força familiar, precisava encontrar maneiras de reafirmar a identidade Apache que tanto valorizava. As danças e rituais já estavam na rotina, mas era hora de consolidar essa conexão ainda mais. Nos dias seguintes, Paulo teve uma ideia. Organizar um evento comunitário onde todos poderiam aprender mais sobre a cultura Apache. Um dia em que poderiam mostrar suas tradições, dançar e, quem sabe, conquistar o respeito da vizinhança. Ele propôs a ideia às crianças, que imediatamente vibraram com a possibilidade. As risadas retornaram com força e o entusiasmo era contagiante. Muri, junto com os irmãos menores, começou a preparar cartazes para o evento. Vai ser incrível, pai! Exclamou, seus olhos brilhando. A ideia começou a tomar forma e logo as crianças estavam unidas em torno de uma única meta: apresentar aos outros um pouco da sua cultura e união. A princípio, Paulo hesitou, preocupado com o julgamento da comunidade, mas as palavras do velho sábio ecoavam em sua mente. O verdadeiro homem é aquele que encontra força quando tudo parece perdido. Era hora de se arriscar. Em uma tarde, enquanto trabalhavam juntos na oficina, Paulo percebeu que aquela era a verdadeira essência do que havia perdido com a partida de sua esposa, a capacidade de fazer frente aos desafios com alegria e amor. As crianças estavam se transformando, e ele também. No entanto, enquanto os planos se solidificavam, uma nova preocupação começou a surgir. Os murmúrios na comunidade não pareciam cessar, mas sim intensificar. Havia um grupo, principalmente, que desaprovava a ideia do evento. O que afinal poderia acontecer? Enquanto Paulo tentava se concentrar nos preparativos, ele não conseguia sacudir a sensação de que uma tempestade estava se formando novamente. Como lidar com essa nova ameaça? Seu coração batia acelerado e assim a expectativa aumentava. A luta pela aceitação estava apenas começando. Paulo não conseguia tirar da cabeça os olhares dos vizinhos, as conversas sussurradas e a expressão de desdém em alguns rostos que costumavam ser amistosos. A ideia de fazer um evento para celebrar a cultura Apache, que deveria ser motivo de alegria, começava a se transformar em um peso em seus ombros. Ele se pegou pensando em como poderia unir a comunidade em vez de afastá-la. Um dia, ao final da tarde, enquanto organizava os cartazes que as crianças haviam feito, ele decidiu que era hora de levar um decorado até a casa vizinha. Não era qualquer casa, mas a de Dona Maria, que sempre foi uma força da vizinhança, seus olhos cheios de vida e sabedoria. Paulo sabia que ela poderia ser a chave para muquiranas opiniões sobre o evento. Com o coração batendo acelerado, ele se aproximou da casa dela. Batendo levemente na porta, um frio na barriga o fez hesitar. Mas ele não tinha outro caminho se quisesse mudar aquela percepção. Quando Dona Maria abriu a porta, suas feições envelhecidas se iluminavam ao ver Paulo. "Oi, meu filho, o que traz você aqui?" Ela perguntou, sua voz soando doce e acolhedora. "Dona Maria, eu queria conversar com a senhora sobre o evento que estou organizando." A voz dele vacilou, mas o olhar atento da mulher lhe deu coragem. Ele começou a explicar suas intenções, falar sobre as danças, os rituais e como a cultura Apache era rica e cheia de histórias. Enquanto falava, notou que os olhos dela brilhavam. Dona Maria sempre fora uma defensora do respeito às diferenças, mas no momento em que ele mencionou as barreiras, as conversas ríspidas que estavam acontecendo na comunidade, a expressão dela mudou. "Paulo, meu filho, você sabe que o medo do desconhecido faz com que as pessoas se fechem, não sabe?" Ela balançou a cabeça, expressando compreensão. "A sua coragem em querer mostrar quem você é o primeiro passo." As palavras dela penetraram fundo.
Precisamos de pessoas como você para ajudar essa vizinhança a abrir os olhos. E você pode começar fazendo isso de um jeito diferente. Em vez de um evento isolado, que tal uma reunião? Assim, todos poderão contribuir. Você poderia cozinhar um prato típico, trazer um pouco da sua dança, mas também ouvir o que as pessoas têm a dizer. A ideia a atingiu como um raio de luz. Universo se encontrando. No sufoco daquela conversa, Paulo se deu conta de que, às vezes, a mudança começa por um simples convite à conversa. Dias depois, as crianças estavam ansiosas e entusiasmadas para reunir refeições, ensaiar danças e preparar-se para essa noite de união e acolhimento. Paulo sentia uma esperança renovada, como se gradualmente as nuvens escuras fossem se dissipando. Mas a caminhada ainda não estava a salvo. Ele soube que um conhecido seu, Paulo do Ferreira, um trabalhador local e um dos críticos mais ruidosos do evento, havia decidido se manifestar. As palavras de Dona Maria ecoavam em sua mente. Assim, enquanto se preparavam, os sussurros da vizinhança pareciam crescer ainda mais no fundo. Na véspera do grande dia, a tensão estava a mil. O coração de Paulo pulsava forte. Ele precisava fazer um discurso, convidar as pessoas a virem. Mas e se as pessoas não aparecessem? E se a ideia fosse um fracasso? Era um dilema que o consumia por dentro. Foi então que, depois de colocar seus filhos para dormir, ele se sentou em silêncio, segurando a lamparina que os iluminava, olhando além da janela, buscando naquela escuridão externa um sinal. O que ele ouviu no fundo de sua alma foi claro: é hora de ser corajoso. Com um suspiro profundo, ele decidiu que, acontecesse o que acontecesse, não desistiria. Naquele momento, um novo pensamento surgiu. Mas e se a coragem de um pai puder iluminar a vida de uma comunidade inteira? Ele precisava se preparar para o amanhã. O verdadeiro confronto estava apenas começando. O sol nasceu com uma luz dourada que filtrava pelas frestas da janela. Era o dia do evento. Paulo acordou antes de todos, o coração agitado como um tambor em ritmo acelerado. Ele olhou para os rostos serenos de seus filhos dormindo e um misto de amor e ansiedade tomou conta dele. Era um dia decisivo. Ao preparar o café, ele pensava nas palavras de Dona Maria. Precisava mesmo tocar os corações da comunidade. A ideia de cada prato típico, cada dança, cada história poderia ser a chave para unir as pessoas. Mesmo que só conseguisse abrir uma fresta, esse dia poderia ser o começo. As crianças logo se juntaram a ele na cozinha, pulando com energia, cheias de expectativa. Elas queriam ajudar em tudo, misturar ingredientes, ensaiar passos de dança, desenhar cartazes. Eles riam e brincavam, um alívio que aquecia o peito de Paulo. Aquela alegria era contagiante. Ele sorriu, lembrando que, acima de tudo, o que ele apreciava era ver seus filhos descobrindo suas raízes. Com tudo pronto, Paulo olhou para o relógio. Não havia mais tempo a perder. Com uma respiração profunda, ele decidiu que era hora de sair na rua e convidar os vizinhos pessoalmente. Embora o medo ainda estivesse presente, a determinação fez seu coração pulsar firme. Ele precisava mostrar que o amor e a cultura Apache podiam trazer harmonia, não divisão. Ao caminhar para a casa de Paulo do Ferreira, ele encontrou alguns vizinhos pelo caminho. Por um momento, esses sussurros e olhares desconfiados o paralisaram. Lembrou-se de Dona Maria, sua frase ecoando em sua mente: coragem é o primeiro passo. Então, ele se recompôs. Ao invés de ver um evento, venham ver uma cultura, dizia ele, à medida que se aproximava de cada um. A festa não é só minha, é de todos nós. O nervosismo estava ali, mas a cada retorno positivo, uma esperança se acendia. Algumas pessoas sorriam, outras balançavam a cabeça, e mesmo que houvesse um leve resquício de desconforto, havia muito mais curiosidade e interesse em seus rostos do que antes. Ao chegar à casa de Paulo do Ferreira, ele se deparou com a expressão séria do vizinho. Haja como se não estivesse ali, pensou, mas não podia voltar atrás agora. Ele respirou fundo e bateu à porta, como se ali estivesse a sua própria esperança. Oi, Paulo, disse o trabalhador, abrindo a porta. Oi, Ferreira, eu vim te convidar para a nossa reunião hoje à noite. Seria muito bom ter você lá. A voz de Paulo tremia, mas ele manteve o olhar firme nos olhos do vizinho. Ferreira ficou em silêncio por um momento, avaliando Paulo. O peso do histórico entre os dois parecia se desfazer um pouco.
Olha, já falei o que tinha que falar, mas vou pensar no seu convite. Um misto de frustração e esperança tomou conta de Paulo. Ele precisava fazer mais. Não era apenas sobre um convite, mas sobre a conexão, sobre construir algo que unisse todos. Seria uma luta, sem dúvida. De volta para casa, enquanto seus filhos se preparavam, uma pontinha de desespero brotou nele. E se Ferreira não fosse o único? E se as outras pessoas não comparecessem? Mas ao olhar para aquelas crianças radiantes, ele sentiu sua determinação se renovar. Na hora marcada, o quintal começou a se iluminar de vozes às risadas. A vizinhança aparecia, e com eles, uma expectativa estava no ar. Paulo observou de longe, a adrenalina fervendo em suas veias. O momento havia finalmente chegado. Mas antes que pudesse dar as boas-vindas, uma sombra atravessou seu pensamento. Cada rosto desconhecido o observava. O que eles realmente pensariam do que estava prestes a acontecer? Ele teria coragem o suficiente não apenas para se apresentar, mas para revelar sua verdadeira essência como homem-pai e membro daquela comunidade? Enquanto as pessoas se acomodavam, Paulo respirou fundo. No fundo, ele sabia. O maior desafio ainda estava por vir. Ele estava prestes a revelar algo que iria muito além de um simples evento. O coração de Paulo disparava, as palmas das mãos estavam frias, mas ele estava determinado. Quando a última pessoa se acomodou, ele se posicionou à frente, o olhar firme, mas vulnerável. A música começou suavemente ao fundo, como uma canção de encorajamento, mas o nervosismo quase podia ser cortado no ar. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Ele começou, a voz falhando um pouco. Eu sou Paulo, e esta festa, bem, ela não é só minha, é de todos nós. Ele passou as mãos pelo cabelo, sentindo a sensação de estar à beira de uma revelação. A expectativa nos rostos ao seu redor o encorajou a continuar. Hoje, nós vamos compartilhar nossas raízes, nossas histórias e nossos sonhos. As crianças começaram a dançar. Os movimentos alegres inundaram o quintal e, com eles, um sopro de vida que parecia dissipar a tensão. Paulo sorriu ao ver seus filhos brilhando de felicidade, mas ao mesmo tempo, sua mente estava a 1000 por hora. Ele sabia que sua parte ainda estava por vir. Então, ele respirou fundo, deixando a música entrar em seu ser. A melodia o envolveu enquanto ele se movia lentamente para o meio do quintal. Cada prato que vocês comerem hoje tem uma história. Cada dança que vocês vão ver reflete uma parte da nossa história como povos. E eu quero que todos nós participemos disso. Ele começou a falar sobre o significado de um prato específico, uma sopa de milho que sua mãe costumava fazer. Lembro do cheiro dela pela casa, ele sussurrou, quase para si mesmo. Era como um abraço quente, sempre me lembrava de que nunca estamos sozinhos. Ele olhou ao redor e viu alguns sorrisos, mas também algumas expressões pensativas. Eu perdi muita coisa na vida. Minha esposa, meus sonhos como homem e como pai. Ele viu o olhar sério de Ferreira na multidão. Mas eu percebi que o que realmente importa é o amor que deixamos para as próximas gerações. E é essa cultura que desejo passar para meus filhos e, quem sabe, para todos vocês. A sinceridade em suas palavras ecoou como uma trovão suave entre os presentes. Um murmúrio foi se formando, uma mistura de empatia e reflexão. Paulo sentiu que havia tocado a fibra certa. Ele se lembrou de Dona Maria novamente e como o amor poderia realmente construir pontes. Eu não sou perfeito. Como qualquer um de vocês, eu tenho meus medos e minhas falhas. Ele viu algumas cabeças acenando. Mas se há uma coisa que aprendi, é que juntos somos mais fortes, que noções e preconceitos não precisam nos dividir. Sua voz cresceu, a adrenalina correndo. O que eu pediria de vocês hoje é, venham, juntem-se a nós. Vamos dançar, cantar, brincar e compartilhar nossas histórias. Vamos nos conectar de verdade. Um silêncio começou a se formar, e aquele que parecia ser o ar pesado da tensão se transformou em uma sensação de esperança. As crianças riram e puxaram os vizinhos para dançar. Um a um, as pessoas começaram a levantar-se e mesmo na hesitação inicial, muitos se uniram ao ritmo. Entre sorrisos e olhares curiosos, Ferreira finalmente se levantou, um pequeno sorriso em seus lábios. Vamos lá, Paulo! Gritou, encorajando os outros. A animação foi se espalhando como a luz do sol.
Justamente quando Paulo pensou que a festa poderia realmente decolar, o som de uma sirene cortou o ar. Virando-se, ele viu um carro de polícia se aproximar. O riso dos convidados deu lugar ao murmúrio inquieto. O pânico se instalou em seu coração. O que será que aconteceu? Pensou. Por que eles estavam ali? O que isso significava para a união que estava começando a florescer na comunidade? A tensão no ar voltou com força total, mas Paulo se lembrou de seu propósito. Ele não poderia deixar que isso o derrubasse. Sendo incansável, ele enfrentaria o que viesse. Porque, afinal, a vitória estava não apenas em suas palavras, mas na resiliência da comunidade. Ele respirou profundamente, encarando a situação que se aproximava. O desfecho estava prestes a ser escrito, e ele estava determinado a lutar por isso. Mas o que a polícia queria? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. O carro de polícia parou com um rangido familiar, e o som do motor se apagou, deixando um silêncio desconfortável em seu rastro. Os convidados trocavam olhares nervosos, e Paulo sentiu seu estômago revirar. Ele não podia acreditar que uma celebração tão esperada estava prestes a ser interrompida. Do veículo, um policial alto e sério saiu, ajustando seu cinto enquanto caminhava em direção ao grupo. Paulo podia sentir todos os olhares se voltando para ele, um peso insuportável pairando sobre seus ombros. Ele se proposta a continuar em frente, mas a dúvida começou a morder sua determinação. Boa tarde, senhores e senhoras. O policial era direto, como se tivesse ensaiado aquelas palavras. Recebemos uma denúncia sobre eventuais aglomerações e barulho excessivo. Precisamos verificar a situação. O murmúrio na multidão cresceu, uma mistura de apreensão e descontentamento. Paulo se esforçou para manter a calma. Estamos apenas celebrando, senhor. Hoje é um dia especial para nossa comunidade. Sua voz quicou, o nervosismo quase explícito. Não há nada de ilegal aqui. O policial o estudou por um momento, e Paulo sentiu o impacto daquele olhar. As palavras dele eram firmes, mas havia uma centelha de curiosidade. Eu entendo, mas precisamos garantir que tudo esteja sob controle. Você pode me acompanhar um minuto? Ele olhou para a multidão, para as crianças, sua mente girando. Detalhes da festa, as danças e risadas, todos os sonhos e esperanças que pairavam no ar agora pareciam estar em risco. Mas Paulo não podia desistir. Ele tinha uma mensagem a passar. Claro, vamos lá, mas por favor, permita que os outros continuem. Eles estão apenas se divertindo. O policial assentiu com a cabeça e os dois seguiram para um canto afastado, onde a música ainda flutuava em meio à tensão. Paulo sentiu que seu coração pulsava de forma frenética dentro do peito. Ele queria explodir em palavras, mas ao invés disso, decidiu que precisava ouvir. Por que isso é importante para você? O policial perguntou com um tom de voz mais ameno. Paulo respirou fundo, consciente de que estava prestes a abrir não só sua vida, mas o próprio propósito daquela festa. Porque precisamos nos unir, precisamos de esperança. Ele começou, a sinceridade sufocando o medo. Eu perdi pessoas amadas, mas encontrei força nesses momentos. Minha comunidade precisa de conexão e amor. Hoje, todos aqui celebram suas histórias e medos. Precisamos disso para continuar em frente. O olhar do policial suavizou um pouco, mas Paulo notou que a dúvida ainda pairava. Você tem filhos aqui? Eles precisam de você. O homem parecia pesar suas palavras. A imagem dos pequenos dançando, rindo despreocupados, tomou conta da mente de Paulo. Sim, eu tenho, ele confessou, o tom de sua voz tremendo. E quero que eles sintam que pertencem a algo maior, que podem sonhar, que têm voz. O que não quero é vê-los presos pelo medo. O policial hesitou, talvez reconhecendo algo na convicção de Paulo. Olha, estou aqui para fazer meu trabalho, mas percebo que você fala com o coração. Vou fazer o possível para que a festa continue, mas preciso que todos mantenham a ordem. A promessa simples, mas clara, trouxe um sopro de esperança a Paulo. Agradeço de verdade. Por favor, junte-se a nós. Todos merecem um pouco de alegria. A expressão do policial suavizou. Veremos. Ele deu um passo para trás, quase indeciso, enquanto o olhar de Paulo se firmava em sua determinação. Com um movimento quase automático, Paulo voltou para o centro do quintal. O peso do que poderia ter sido não o parou. Ele levantou a voz, chamando a atenção da multidão. Pessoal, um momento, por favor.
As crianças pararam as danças, e os rostos preocupados se voltaram para ele. Ainda temos muito para celebrar, e precisamos aproveitar. Todo mundo se sente acolhido? Vamos dançar, vamos cantar. Hoje vamos mostrar que a alegria é mais forte que qualquer medo. Uma ovação de apoio começou a surgir. As crianças se embaralharam, sorrindo e puxando os vizinhos de volta à festa. Ferreira foi o primeiro a levantar as mãos, seguido por outros. A música se intensificou e, nesse mar de alegria, Paulo sentiu que estava em um campo de batalha. Ele lutaria por isso. Mas, entre os sorrisos e a dança, uma sombra diferente se formou na porta do quintal. Uma mulher se posicionou e, ao seu lado, estava uma criança. Os olhares unidos em Paulo, com indícios de preocupação. O que aquela figura significava? O que estava prestes a acontecer? Os olhares da multidão se fixaram na mulher. Ela estava parada à porta do quintal, a luz do sol dourando seus cabelos escuros, moldando um halo involuntário ao seu redor. As crianças, que antes pulsavam de alegria, agora pareciam incapazes de se afastar daquele mistério que pairava no ar. Paulo sentiu sua respiração acelerar. O que ela trazia consigo? Uma mensagem? Uma advertência? Ela é mãe do Léo. Alguém sussurrou próximo a ele, um conhecido que se aproximou um pouco mais. Aconteceu uma tragédia. A palavra tragédia ecoou na mente de Paulo como um eco distante, repleto de dor. Léo era um garoto que sempre estava com um sorriso no rosto, próximo das crianças durante as festividades. Ele se lembrava de cada risada que compartilhavam. Agora, essa mãe, com a pequena ao seu lado, parecia representar não só o luto, mas uma história por trás da festa que se desenrolava diante de todos. Por que você não vem se juntar a nós? Paulo se aventurou a perguntar, sua voz repleta de empatia. O desejo de acolhê-la, de dar suporte, tornou-se um impulso quase involuntário. Ela hesitou, a tristeza em seus olhos quase palpável. Eu não quero interromper a alegria de vocês. Ela respondeu, a voz tremendo. Mas eu também não posso ignorar o que aconteceu. As palavras dela cortaram o ar. O que tinha acontecido? O murmúrio da multidão parecia crescer, entrelaçando-se com as batidas de seu coração, que pulsava cada vez mais rápido. Estamos aqui para celebrar a vida de todos. Venha, mostre às crianças que a dor não precisa acabar com a esperança. Paulo disse, sua voz subindo em fervor. Ele sentia que havia algo além da superfície, um fio invisível entre as suas realidades, uma conexão que poderia trazer à luz algo maior. Ela hesitou, mas o olhar da criança ao seu lado, com olhos grandes e esperançosos, parecia acender uma centelha de coragem. Gradualmente, ela começou a atravessar o quintal, passo a passo, como se estivesse pisando em um terreno desconhecido. A festa continua! Paulo gritou, e como se fosse um encantamento, a música voltou a soar intensamente. As crianças se dispersaram para oferecer um espaço para o novo convidado. Uma energia renovada preenchia o ar, um misto de esperança e desconforto. Quando ela finalmente chegou até Paulo, ele pôde ver a batalha interna em seu rosto. Estou tão perdida, ela murmurou, e Paulo não conseguiu conter o impulso de abraçá-la. As lágrimas dela se misturaram ao suor da batalha contra o medo, e naquele breve instante, tudo parecia se encaixar. Juntos, podemos carregar essa dor. Juntos, podemos transformar essa celebração em um tributo, Paulo falou, suas palavras encontrando eco nas emoções da multidão. Era um pedido, um chamado à união. Enquanto isso, as crianças que antes dançavam agora se aproximavam, incentivadas pela mudança de atmosfera. A mulher olhou para cada um dos rostos infantis e, um por um sorriso tímido começou a surgir. Fosse por compaixão ou pelo instinto de proteger aqueles pequenos corações de dor, o gesto liberou algo dentro dela. E naquele instante, uma transformação catalisadora ocorreu. A expressão de alívio e esperança começou a ruborizar o rosto da mãe, e a pequena ao seu lado, aparentemente alheia à gravidade da situação, sorriu amplamente, quase como se uma luz tivesse surgido. Mas antes que pudesse ser completamente absorvida a beleza daquele momento, um novo elemento entrou em cena. Um homem chegado à porta do quintal, com o olhar decidido e uma expressão que misturava preocupação e determinação. Ele se dirigiu diretamente à mulher e, com a voz firme, proclamou: "Precisamos conversar, agora!"
O clima se transformou instantaneamente. O que esse homem sabia que eles não sabiam? Que reviravolta aguardava essas jovens vidas que agora já não eram mais as mesmas? O homem se aproximou e as crianças, que antes estavam submersas em alegria, se dispersaram como folhas ao vento sob um sopro de inquietação. O olhar penetrante do estranho estava fixo na mulher, e Paulo sentiu uma onda de tensão percorrer a multidão, como se todos soubessem que ali estava um segredo prestes a ser revelado. Cláudia, você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu com Léo. Ele insistiu, a firmeza de suas palavras fazendo com que a mulher tremesse sutilmente. A pequena ao seu lado, que ainda sorri, não compreendia a gravidade do momento. O ambiente, que antes era um campo de celebração, agora se transformava em um teatro de revelações dramáticas. Que verdade? Cláudia perguntou, a voz quase um sussurro, já sabendo que o que estava por vir não seria fácil de ouvir. Paulo, sem saber o que fazer, manteve-se por perto, sentindo uma necessidade iminente de protegê-la, mesmo sem saber exatamente o que estava em jogo. Foi um acidente, não um simples acidente. Alguém estava envolvido, ele disse, cada palavra como facadas no ambiente, cortando a alegria que havia permeado o quintal até então. Eu tenho provas, anotações, mensagens, essas coisas precisam ser expostas. O murmúrio da multidão cresceu, como um rio prestes a transbordar. As crianças olhavam para os adultos, confusas, tentando entender por que a música havia parado e a festa estava se dissipando. Paulo sentia seu coração acelerar com cada palavra que passava pela boca do homem. Não pode ser. Léo era um menino bom, ele não se metia em confusão. Cláudia balançou a cabeça, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha. Ele só queria brincar e ser feliz entre as crianças. Ele estava cercado por gente que não se importava com a felicidade dele. O homem respondeu, sua voz agora mais suave, mais firme. E enquanto você estava ausente, pode ter se tornado um alvo. Aquelas palavras deixaram uma ferida exposta na alma de Cláudia. Paulo observou como ela se encolhia, como se a própria dor daquele grupo de crianças pudesse ser transformada em uma força para ela. Era como se suas lágrimas fossem prenúncio de uma tempestade que varreria tudo à sua frente. Não vamos desvirtuar a memória do Léo. Paulo interviu, sentindo seu papel como protetor agora mais intenso do que nunca. Hoje é um dia para celebrar sua vida. Vamos honrá-lo e não deixar que essa dor nos abale. É exatamente o que estou tentando fazer, mas a verdade não pode ser escondida. O homem retrucou, mas sua voz começou a vacilar. Ele olhou para Cláudia, talvez na esperança de mostrar empatia. Você merece saber para que possa proteger sua filha. E ali, entre a dor da revelação e o desejo fervoroso de manter a festa viva, a tensão cortava o ar. Cláudia olhou para a criança ao seu lado, a expressão de inocência refletindo tudo o que ela desejava, que nada mudasse. Mas como poderá continuar se a verdade a assombrasse? Enquanto o homem falava, a mulher sentiu uma incrível dualidade dentro de si. O que era mais forte? A vontade de se proteger ou a necessidade de buscar respostas? A multidão, agora esperando, estava atenta, e os olhares foram lentamente se unindo, como se fossem uma só entidade, aguardando a decisão de Cláudia. Me diga, ela exclamou, a voz misturando-se com a música que começava a tocar novamente. O que você tem a dizer? As palavras estavam na ponta da língua e Paulo sentia que naquele momento de escolha, tudo poderia mudar. A festa poderia ser interrompida, mas talvez essa fosse a oportunidade para uma nova esperança. O coração de todos estava preparado para a resposta, e os olhares, ansiosos, buscavam a revelação que desencadearia uma transformação definitiva. O que o homem tinha a revelar? A verdade poderia, de fato, libertar ou aprisionar Cláudia e sua filha para sempre. Cláudia tinha o coração batendo forte, como se quisesse saltar do peito a qualquer momento. O homem, ainda diante dela, parecia reunir coragem com cada segundo que passava. O clima estava carregado e a multidão esperava, um mar de rostos tensos e inquietos. Léo não morreu apenas porque foi descuidado. Ele estava em perigo. Ele começou, hesitando, como se cada sílaba fosse um passo em uma corda bamba. Ele se envolveu com pessoas que não eram o que pareciam. Você sabe aquela festa que houve na casa do Jorge? Ele estava lá. Os olhos de Cláudia se arregalaram. Jorge?
Ela conhecia bem aquela casa, cheia de promessas, mas também de pessoas que poderiam desviar do caminho. Um nó se formou em sua garganta, enquanto as suas memórias se misturavam com a dor da realidade. Ele me disse que ia brincar, que queria se sentir livre, mas as coisas foram se complicando, continuou o homem. Eu não pensei que fosse tão sério, mas ele se revelou um alvo para aqueles que cercavam o lugar. Paulo, ao ouvir a menção a Jorge, sentiu algo gelar em seu interior. Ele sempre teve uma desconfiança sobre algumas das amizades de Léo, mas nunca imaginou que aquela festa podia ser o palco de algo tão maligno. Por que você sabe disso? Quem é você para trazer essas informações agora? Cláudia questionou, um misto de indignação e desespero em sua voz. Eu sou apenas alguém que se preocupa, ele respondeu, os olhos se suavizando. Eu recebi essas informações depois que aconteceu. Eu não estava lá, mas a dor que percorre nossa comunidade, isso não pode continuar. Você precisa saber o que de fato aconteceu. Em meio à confusão, a criança ao lado de Cláudia segurava sua mão, confortando-a, mesmo sem saber ao certo o que estava acontecendo. Aquelas pequenas mãozinhas estavam cheias de inocência, presas em um mundo que estava prestes a desmoronar. Me mostre as provas, Cláudia pediu, o olhar fixo no homem. Se é verdade, preciso ver, preciso saber se era mesmo a minha criança que estava em perigo. O homem hesitou, as palavras dele parecendo escapar de sua boca à medida que a multidão se aproximava. Ele retirou um envelope que parecia envelhecido e começou a abri-lo. Ali, todos os olhares estavam agora voltados para o que ele tinha a mostrar. Essas são mensagens de Léo. Léo se distraiu com as promessas de diversão, mas se meteu em algo que não deveria. Ele continuou, a voz trêmula. Um grupo estava envolvido, pessoas que se aproveitam da inocência de crianças. A tensão no ar parecia palpável, quase uma eletricidade que deixava todos sem ar. Cláudia mal conseguia respirar. As lágrimas voltavam a brotar, mas agora era uma mistura de medo e determinação. Isso não pode ter sido verdade, Paulo sussurrou para si mesmo, mas ao olhar para Cláudia, uma nova ideia surgiu. Era preciso agir. Eles deveriam descobrir mais, expor as mentiras, talvez até mesmo fazer algo que poderia mudar a situação. Se tudo isso for verdade, precisamos levar isso adiante, disse Paulo, agora mais decidido do que nunca. Precisamos conversar com todos os pais, informar o que está acontecendo. Ninguém mais pode passar por isso. Cláudia concordou com a cabeça. A realidade começava a entrar na sua mente. A festa estava longe de ser apenas uma celebração agora. Era uma batalha pela verdade e segurança das crianças. Mas antes de qualquer coisa, ela olhou nos olhos do homem. Você me garante que essas crianças estão a salvo? Que não haverá mais vítimas? Ele hesitou e o silêncio se impôs novamente. O olhar dele causou um arrepio na espinha de todos. O que mais ele não estava dizendo? Não posso prometer. Ele começou fazendo com que todos prendessem a respiração. Mas posso ajudar. A multidão parecia palpitar. Os olhares se tornaram urgentes. Cláudia sentiu um frio na barriga. Para onde esse caminho os levaria? E o que mais ouviria a seguir? Enquanto a música ao fundo se tornava apenas um eco distante, Cláudia percebeu que a jornada da verdade havia apenas começado. E ela precisava estar pronta para tudo que viria. A luz do dia se pôs gradativamente, mas as sombras que se instalaram no coração da comunidade ainda eram pesadas. O clima festivo havia se dissipado, dando lugar a um silêncio inquietante. Paulo observou os rostos ao seu redor, cada um refletindo diferentes emoções: tristeza, medo, raiva. Cláudia, agora, estava no centro de uma tempestade emocional e ele sentia que precisava agir. Precisamos fazer algo agora, Paulo disse, sua voz firme, quebrando o silêncio opressivo. Não podemos deixar que essas verdades fiquem no escuro. E mais importante, precisamos garantir que nenhum outro Léo sofra esse destino. As crianças, que antes dançavam livres, agora recolhiam-se, abraçadas em seus medos. Mas Paulo também percebeu algo diferente nelas. Era a força da união, uma determinação que se acendia lentamente. Ele olhou para Muri, seu filho mais velho, cujos olhos demonstravam uma chama de coragem iluminando suas feições. Pai, podemos ajudar. Nós somos uma família. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar isso acontecer.
A certeza de Muri tocou a fibra emocional de todos os presentes. E naquele momento, todos se lembraram do significado de comunidade. Exatamente, Paulo exclamou, percebendo que não era apenas a dor de Cláudia que deveria importar, mas a redenção de toda a comunidade. Ele se virou para o homem que havia trazido a mensagem. O que mais você sabe? Quem são essas pessoas? Precisamos expô-las antes que elas cometam outro erro, machuquem outra criança. Isso é um chamado à ação. Vamos juntos. O homem hesitou, mas o olhar determinado de Paulo e a conexão entre ele e Cláudia incentivaram-no a continuar. Eu tenho algumas informações, mas não são completas. Um grupo opera nas redondezas. Eles atraem crianças com festas e promessas de diversão, mas acabam sugando a inocência delas. As palavras formaram um nó na garganta de Cláudia. Isso não pode continuar assim. Não novamente. Paulo a olhou nos olhos, sentindo a dor dela refletir em sua própria luta. Vamos nos unir. Organizemos uma reunião. Todos os pais devem saber. Essa festa não foi só um evento. Agora é um portal para a transformação, Paulo sugeriu, sentindo a energia crescente entre os presentes. A ideia começava a tomar forma e a paixão era palpável. E assim, a pequena comunidade começou a se reunir ao redor de uma causa. A família Apache, que outrora estava dividida, agora estava mais forte do que nunca. As crianças, com a ajuda dos adultos, fizeram cartazes, organizando uma verdadeira assembleia na praça central da cidade. Chegado o dia, o céu estava claro e a atmosfera pulsava de expectativa. Paula, Muri e seus irmãos estavam nervosos, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de esperança que pairava no ar. Eles estavam prontos para lutar pelo que era certo, por Léo e pela felicidade de todas as crianças. Na praça, bairros se aglomeraram. A voz de Paulo, firme e acolhedora, ecoou ao longo das ruas. Estamos aqui não apenas pela dor, mas pela mudança. Por Léo, por todos nossos filhos que precisam de um ambiente seguro e amoroso. Cláudia, ao seu lado, sentiu uma energia quase sobrenatural. Eles estavam desatando os nós da dor através do amor e união. Hoje, vamos abrir nossos corações e compartilhar. A mudança começa em cada um de nós. Seu olhar firme lançava desafiador a cada uma das pessoas que estavam presentes. Murmúrios percorreram a multidão. A tensão do evento se dissipou, dando lugar a uma onda de empatia. Mães e pais começaram a se posicionar entre a multidão, se comprometendo a não deixar que a alegria das crianças seja manchada por traições e desconfianças. As promessas começaram a fluir, garantindo que a comunidade se uniria para proteger uns aos outros. O apoio começou a surgir de todos os lados. Paulo sentiu o peso da responsabilidade se transformar em um fardo mais leve. Eles não estavam sozinhos. Vamos ser a mudança que queremos ver. Vamos cuidar uns dos outros e juntos nossa cultura, identidade e força prevalecerão, Paulo incentivou. As palmas das crianças se misturaram com os aplausos dos adultos e aqueles rostos, antes tão preocupados, agora brilhavam com esperança. Um sonho estava tomando forma, um novo começo. Cláudia já estava envolvida em um círculo de mães, conversando e compartilhando sobre a importância de proteger seus filhos. O homem que trouxe a informação a princípio parecia hesitante, agora se juntou a eles, reforçando as alianças e quebrando barreiras. As histórias que todos tinham não apenas contaram, mas foram triadas em um entendimento de comunidade. Enquanto a noite avançava, Paulo não poderia deixar de notar o milagre que ocorria na frente de seus olhos. A união transformou não apenas as pessoas, mas o espaço, que antes era sombrio, agora pulsava com energia e amor. Com um brilho no olhar, a sensação de realização ecoava em seu coração. Ele havia encontrado sua força e a derramou em cada rosto presente. Eles estavam prontos para enfrentar desafios, não sozinhos, mas juntos. A verdadeira força de um homem, ele pensou, é a capacidade de unir sua família e comunidade na luz da adversidade. E ali, naquela praça, com sorrisos e esperanças renovadas, Paulo percebia que a vida poderia recomeçar com um amanhecer iluminado, onde cada risada infantil representava um novo futuro. A batalha estava longe de terminar, mas agora havia uma porta aberta e a certeza de que, juntos, poderiam atravessá-la e definir um caminho seguro para os seus filhos.
A história de Paulo e seus filhos se tornaria um legado, mas mais do que isso, uma lição de que a comunicação, a união e a coragem podiam mudar inúmeras vidas. Uma história que encontraria eco por gerações. E se você, amigo leitor, se inspirou com essa jornada, não perca a oportunidade de fazer parte da próxima aventura. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a compartilhar essas mensagens poderosas. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.